Olá, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula, as nossas gravações, então vou compartilhar com vocês. Nós paramos a aula passada falando de câncer, inflamação e imunidade. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre isso, de modo que essa compreensão fique bem estabelecida. Então, primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui. Eu estou olhando para o lado porque eu estou com duas telas, tá? Não estranhem. Eu fui colocar aqui o pointer para que a gente possa mostrar, né? Eu falei que o estresse, ele age na angiogênese e envolve também a inflamação. A gente já entendeu que o cortisol é um dos responsáveis por isso, mas tem outras moléculas também envolvidas. E tem inúmeros estudos que comprovam isso, que falam isso. Parecia impensável antigamente que a gente ia falar que estresse poderia ajudar, né, que são doenças multifatoriais. A gente não pode dizer que estresse causa determinada coisa, mas toda doença multifatorial, ela é composta de fatores de risco que são vários. Então, cada um é um pezinho na balança. Então, se eu fumo, se eu sou obeso, se eu tenho uma doença inflamatória que não é tratada, tudo isso vai pesando na balança para que a doença se manifeste. E tem também os fatores genéticos e até os epigenéticos. Mas eu falei que existem inúmeros estudos, né, inclusive com animais, que mostram tudo isso que a gente está comentando agora. E a grande questão, que eu acho que ela é fundamental, é o papel do sistema imunológico. E isso eu quero deixar, assim, aberto para vocês, como algo que não se descobriu tudo. Aliás, se descobriu muito pouco ainda. Mas a questão é que quando você tem uma série de substâncias sendo produzidas, como epinefrina, noradrenalina, dopamina, se ligando a esses receptores, né, que eu comentei com vocês, isso tudo provocado pela presença do estresse, muda a expressão gênica de células brancas de defesa do nosso corpo. E elas passam a não atuar mais de maneira integrada, maneira fisiológica adequada. E vira o microambiente tumoral uma bagunça. Então, o que acontece no microambiente tumoral? Forma-se o que nós chamamos de sítio imunoprivilegiado, ou seja, o linfócito está lá, mas não atua da maneira que deveria atuar. Então, ele não está lá para defender o nosso corpo contra o tumor. Ele está lá meio bagunçado, porque tem fatores pró-inflamatórios, anti-inflamatórios, fatores de crescimento, tudo aquela bagunça. Perdão. E ele tem o seu genoma próprio. Então, a expressão gênica dele muda. E eu contei até a historinha do FAS e do FASL, que era para causar a morte do tumor e acaba causando a morte do próprio linfócito, né? Bom, mas nós vamos dar sequência agora falando, e agora? E aí? O que a gente faz? O que é bom? Então, eu cheguei a comentar com vocês também que quem tem suporte social, ele responde melhor ao tratamento, ele morre menos, ele sobrevive com mais qualidade de vida ou ele se cura mais. Aí a gente fica pensando, mas o que é que tem nesse tal desse suporte social que é tão importante? Então, na verdade, tudo aquilo que a gente vive, ele se traduz em moléculas. Então, aqui, por exemplo, o fato da rata lamber o filhote, o que provoca isso? Provoca tanto na mãe quanto no filhote a liberação de uma substância importante, que é a ocitocina, que é o hormônio da afetividade, da amorosidade, do vínculo afetivo. E ele é super importante para equilibrar a fisiologia do corpo e aumentar a neuroimunidade. Ou seja, o sistema psiconeuroendócrino imune, é a primeira vez que eu falo essa palavra, entra em ação, né?
Então, o que que se sabe? Então tem artigos, isso aqui é antigo, já se sabe disso há bastante tempo, mas agora a gente entendeu um pouquinho melhor, que a rata que lambe os filhotes produz filhotes saudáveis, e se você for olhar o receptor do glicocorticoide, que é aquele das letrinhas do DNA que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, ele não tem marcas químicas ou tem poucas marcas químicas na sua região reguladora. No entanto, se esse rato for abandonado e ele sobreviver a esse abandono, ele vai carregar marcas de adaptação desse abandono no receptor do glicocorticoide, fazendo com que ele se manifeste de forma mais agressiva. Ele será mais agressivo, então um rato diferente lá na gaiola. Do ponto de vista fisiológico, isso na regulação do eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, na produção do cortisol, o que que acontece? Esse rato aqui, ele tem um funcionamento normal do eixo HPA. E esse tem um funcionamento alterado, porque esse monte de marcas de metilação aqui nesse receptor, ele faz com que as proteínas, que são os fatores nucleares de transcrição, não reconheçam muito bem essa região e transcrevam de forma alterada o produto, o RNA mensageiro, que vai virar proteína receptor do cortisol. E o que mais que vai acontecer? A pessoa vai se tornar inflamada. É muita coisa. Então tem vários artigos que falam que a mãe, ela é de fundamental importância para a programação do cérebro e epigenética e da qualidade de vida daquele indivíduo. E é bonito porque essa programação, ela acontece através das gerações. Ou seja, comportamento, por exemplo, de cuidado materno, ele passa de uma geração para outra e ele é aprendido. Então, quem recebeu a cuidado materno vai gerar filhos que vão cuidar bem também dos filhotes. Isso já é visto, esse comportamento maternal em animais. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que esse cuidado materno ele deve estar principalmente regulado, né, e controlado, e tem relação com a expressão de um gene que é o receptor da ocitocina. A ocitocina, lembra, é o hormônio da afetividade, do vínculo afetivo, da amorosidade. Então, quem tem expressão normal do receptor da ocitocina tem um cuidado materno melhor e tem um limiar de estresse que é mais regulado também. Então, o mesmo fator de sofrimento, ele pode ser diferente de uma pessoa para outra. Olha como isso é profundo. A pessoa que não recebeu afetividade, ela sente mais o impacto de tudo a estressa mais. Então, o limiar de estresse é diferente. E esse cuidado parental, ele é muito importante para o desenvolvimento neurobiológico normal. Então, as mães são programadoras do estado emocional dos filhos. E é sempre a mãe, né? E a gente, mais uma vez, está chamando a mãe aqui. A mãe é aquela que carrega o mundo nas costas, né? E é muito séria essa questão, porque ela precisa de suporte social. E as mães hoje são abandonadas, criam os filhos sozinhas, né? É muito complicado isso. Trabalha em excesso, o que é muito ruim, porque ela acaba terceirizando esse papel para outras pessoas. Então, essa interação da mãe com o bebê, ela é feita através de uma série de sinais, que são sinais mesmo, mãe-bebê. Por exemplo, a mãe, quando está amamentando o filho, ela precisa olhar para o filho, porque o filho, ele busca o olhar da mãe. Se a mãe olha no celular ou está com um monte de visita em casa, não é a mesma coisa. E essa interação não se estabelece completamente. Faz com que a criança se sinta insegura, não libere aquela ocitocina que ele deveria liberar. Então, isso é feito através de sinais desses comportamentos, de odores,
Nossa, como é gostoso, né, quando a gente tem filho, tem aquele cheirinho do bebê. Nossa, o bebê pode estar azedinho, suado, é o cheirinho do bebê, é um cheiro diferente. Até nos filhotes dos animais a gente vê que tem um cheirinho diferente. É interessante a gente perceber isso. Vocalizações, então, quando a criança chora, em busca do acolhimento, a gente deve dar esse acolhimento e não falar: "Não, a criança vai ficar mimada, deixa chorar no berço". Esse tipo de coisa causa medo, insegurança e, certamente, problemas no futuro, na vida adulta dessa pessoa, tá. Porque isso tudo leva a um desenvolvimento cerebral, afetivo, psicossocial normal e uma neuroimunidade normal, porque é psiconeuroendócrino imune, agora o eixo HPA, né. Então é bom a gente olhar tudo isso. Então olha que bonita que é a hipótese, eh, transgeracional desse efeito, né. A mãe, ela tem uma conjuntura, que é uma neuroquímica dela, uma neuroanatomia dela, um comportamento dela, que, ela recebeu, foi influenciado pela genética, pelo contexto da vida dela, pelos hormônios, pelas experiências que ela viveu. Quando ela tem a F1, o bebê também vai ter a neuroanatomia dele, a neuroquímica dele e o comportamento dele. Isso vai depender da genética, das experiências do útero, do que ele recebeu, dos hormônios e do contexto presente. Mas toda essa influência que faz uma alteração nele e faz que ele se torne como a sua mãe. Na neuroquímica, na neuroanatomia e no seu comportamento. Então, é muito importante isso, e passa para F2 e assim por diante. Então, para a gente não ficar falando só de neuroanatomia e afetividade, para ver como é importante a parte afetiva. Se a gente quer um mundo mais saudável, a gente precisa de um mundo com mais amor, com mais tolerância, sem ódio, né, sem essa coisa toda, né, que a gente vê. A gente realmente precisa investir nisso. Eu falo isso porque eu sei que daqui vão sair pessoas desse curso, desse nosso grupo, que vão ser secretários de saúde e tomara que eles tenham essa visão, que é uma visão bem legal. Para vocês terem uma ideia até onde vai isso, existem regiões do cérebro que a comunicação entre elas, por exemplo, tem uma que é a amígdala, né, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, que é onde ficam os medos, as memórias de coisas que impactaram, e ela guarda isso para nos proteger. Por exemplo, se eu passei por uma experiência desagradável, fica ali marcado, né. Então, quando vem novamente uma experiência que me faz lembrar aquela, a amígdala ela grita lá no cérebro, né, dizendo: "Olha, cuidado". Só que isso é filtrado pelo bom senso, né, que é dado pelo córtex pré-frontal, que nós humanos temos bem desenvolvido e os animais ditos irracionais têm menos desenvolvido, né, não está tão desenvolvido quanto o nosso. Então o que que acontece? Quem, recebe menos amor e quem é vítima de estresse, tem essa conectividade menor. Então a amígdala grita alto e o grito fica como sendo uma coisa ruim mesmo. E não é elaborado da mesma forma, porque essa conectividade entre a amígdala e o córtex, ela é reduzida quando tem um histórico de estresse precoce na vida. Olha como que é sério, imagina as pessoas que sofreram na infância, né, como é difícil. Bom, então, para a gente entender melhor isso, né, essa coisa de estresse e programação cerebral, a gente, quando fala de programação fetal, a gente não imagina o quão grande é isso. Porque será mesmo que essas doenças todas são programadas na fase fetal? É loucura isso, porque são. Então, por exemplo, a mãe quando passa estresse pré-natal, esse excesso
de cortisol e de substâncias químicas produzidas, elas não entram todos na placenta. A placenta tem que produzir uma substância que é um hormônio para barrar um pouco dessa coisa, para não prejudicar o bebê. E aí, o que que acontece? Outras coisas acontecem. A placenta não vai fazer a função normal dela, que é do transporte de oxigênio e nutrientes. E o bebê pode nascer de baixo peso e vai faltar para ele tanto a parte do oxigênio suficiente quanto do alimento. E aí ele pode nascer de baixo peso, pré-termo, né, antes do tempo, pode haver pré-eclâmpsia e outras coisas. E existem alterações epigenéticas no nível da placenta e também do cérebro do bebê, que vão levar a risco de doença mental mais tarde. Em animais, a gente sabe quais são essas doenças mentais. Esquizofrenia, like, né, que é um rato com comportamento esquizoide. Deficiência cognitiva, ou déficit cognitivo, deficiência de aprendizado. Comportamento social alterado, tipo hiperatividade. Então, a gente conhece bem as nossas crianças com tudo isso. Então, não estou falando de câncer, mas olha só, em humanos, em animais a gente viu isso, que tem alterações de metilação no córtex pré-frontal, alteração na maturação, alteração no eixo e até na plasticidade cerebral, que é na adaptação, né, de novas vias cerebrais. Isso em animais. Em humano, como a gente não vai fazer experimento, mas tem os experimentos da vida real, de guerra e de tanta coisa, mulheres que passaram por experiências traumáticas, elas têm risco elevado de esquizofrenia nos filhos. Então, isso é o que a gente sabe. Então, o suporte social, ele é fundamental. Por quê? Porque não é só importante o evento estressante, mas a forma como o estresse é percebido. E vocês entenderam agora por que que ele é percebido de maneira diferente? Cada um percebe de uma forma. E essa resposta emocional negativa, que é fruto de quem foi maltratado na infância, teve problemas na gestação, ela vai ativar o HPA, hipotálamo pituitário adrenal, e o sistema nervoso simpático, na produção de adrenalina e noradrenalina. Isso vai fazer com que a pessoa também tenha pior saúde e piores decisões, mas aqui que é importante, porque aí a pessoa tem uma desregulação imune e inflamação. Isso vai fazer com que ela aumente o risco para todas as doenças relacionadas com a inflamação. E olha, são 50% de todas as causas de morte no mundo são relacionadas com a inflamação. Então, aumenta todo o risco de doença. E também mexe na relação cérebro-intestino, que hoje a gente sabe que parte da nossa imunidade, ela é dessa relação cérebro-intestino. Você quer ter imunidade boa? Tenha um intestino bom, não um intestino em desbiose. Por exemplo, a gente sabe que comparando indivíduos controle com depressão, a variabilidade de bactérias que vivem lá no intestino é diferente. O tipo de bactéria também é diferente. Então é por isso que a gente preconiza tanto, né, uma forma mais humanizada de tratar os pacientes de forma mais integral. Imagina, um paciente com câncer, ele não pode fazer só um tratamento convencional. Olha, você vai tomar isso, você vai fazer. Ele precisa mudar a alimentação dele, modular a microbiota do intestino, precisa fazer atividade física, precisa ser magro quando ele está com sobrepeso e obesidade. Isso eu falo principalmente pacientes com câncer de mama, que são mais assim cheinhas, a gente vê muito isso. Então, fazer como essa experiência aqui, que foi uma experiência de implantar mindfulness no hospital da Universidade de Massachusetts, foi maravilhosa. Eles melhoraram muita coisa aqui. Implantaram a prática de meditação, exercícios respiratórios, e isso aumenta o quê? Ah, esse povo é tudo louco. Não, gente, aumenta a imunidade, ajuda a controlar a doença, diminui os fatores vasculares de angiogênese, diminui metástase. Então, isso a gente já conhece hoje.
Tem um artigo de 2017 que faz um belo de um levantamento sobre isso, falando dessas práticas de corpo e mente. Aí ele faz um balaio aqui, que ele coloca tudo, ioga, massagem, aromaterapia, tudo que dá bem-estar. E eles perceberam que todas essas práticas, e aqui ele inclui até suplementação de vitaminas e probióticos, tá? Diminui a inflamação. Quem que diminui? NF-κB, lembra dele? Aquele fator de transcrição que age ativando os genes pró-inflamatórios. É ele. Silencia o NF-κB. Principal coisa. É incrível isso. Porque o indivíduo vai ter mudanças psicológicas, fisiológicas, bioquímicas, celulares e até, quem sabe, epigenéticas. Os artigos hoje estão falando que para poder mudar o epigenoma precisa meditar. Por quanto tempo? Aqui os estudos falam mais ou menos 8 semanas, mas pouco tempo de meditação e de práticas de corpo e mente já são suficientes. Tem um artigo aqui, peraí, vou nele, aqui, que fala que 4 dias de prática de treino de Qigong, que é prática da medicina tradicional chinesa, né? Aqueles Lian Kun, Tai Chi Chuan, prática de corpo e mente. 4 dias só dessas práticas, você tem diminuição da expressão de genes de inflamação. Vou voltar aqui. Então, a gente fica achando que a gente vai ter que fazer a vida inteira as práticas. É bom que faça, né? Mas pouco tempo já faz efeito. Fazer um dia já muda um pouco, fazer 2, 3, 4. E 8 semanas pode alterar até o epigenoma dessas marcas que às vezes a gente recebeu. Olha que legal isso daqui. Eles testaram daqueles chás e compostos da medicina tradicional chinesa, porque vocês sabem que na China não usa medicamento alopático que nem aqui no Brasil, né? Eles testaram 3.294 compostos e viram que 36% interage epigeneticamente, ou seja, modifica as estonas. Isso, é lindo, né, a gente ver isso. Depois eu quero que vocês leiam esse artigo, ele é muito bonito. E as práticas meditativas são as coisas que mais têm comprovação na ciência de que funcionam. Imagina que as práticas meditativas, elas modificam a expressão de aproximadamente 1.000 genes. Então, se você toma um comprimido, não modifica isso. Mas as práticas meditativas, elas fazem um tamanho de um bem, modifica 1.000 genes e elas diminuem o envelhecimento intrínseco, ou seja, a idade intrínseca, a idade interna da pessoa, que não é a idade em anos. Ou seja, quem faz prática de corpo e mente fica mais jovem por mais tempo. E diminui essas doenças do estilo de vida. Ele cita aqui, né, câncer, diabetes, obesidade, hipertensão, porque diminui quem? A inflamação. Ah, gente, quanta coisa que a gente pode melhorar na vida, né? E melhora os estados positivos da mente. Você fica modulado para ver tudo bonito. O mundo fica todo bonito. Você ganha um espaço interno, teu dia rende mais quando você faz prática de corpo e mente. Aí todo mundo agora pensa assim, puxa vida, eu tentei fazer, não consegui. Entra num programa, mas comece a fazer. E aqui eu vou passar rapidinho para a gente encerrar a aula. Tem várias coisas aqui, né? Esse artigo ele fala, né? Qual a relação entre meditação e epigenética? É um artigo de 2019. Tá aí chegando, né? Passamos aqui de novo pelo nosso anti-inflamatório. Olha, a acupuntura, né? Que é uma prática integrativa. Ou seja, não é para ninguém abandonar tratamento, não. É para fazer tratamento, por favor, tá? Mas usar outros complementos aí que podem melhorar, ajudar a qualidade de vida e diminuir o estresse e a inflamação. Ele fala que a expressão modificada, a expressão do VEGF, por acetilação de uma estona, H3 na posição K9, na lisina 9 da cauda da estona, no promotor do VEGF, quando você faz acupuntura. É um fator de crescimento, tá? Então, é incrível, né?
Isso é bom, por exemplo, porque aqui é acetila, né, ativa, para quando você tem infarto. Olha que incrível, aqui foi visto isso em infarto em ratos. É bem legal e diminui a inflamação desse complexo aqui, ó. A SIRT2, a quem que vocês já conhecem, já é amiga nossa, NF-κB, amiga não, né? Essa não é muito amiga. E esse complexo aqui, o FOXO1. Então, tudo isso daqui regulado por acupuntura. Então, a gente termina hoje dizendo que pensar bem faz bem. E eu desejo a todos um momento maravilhoso. Tá? Quero agradecer estar aqui. A gente encerra essa primeira aula, lembrando que esse é um curso de capacitação em oncogenética, que é patrocinado pela FAPES em parceria com o projeto da UFES, aprovado através de um projeto universal. E nós estamos estudando câncer na região do Caparó Capixaba, porque tem muitos casos de câncer hereditário no Caparó Capixaba. Então, a gente quer identificar essas famílias, descobrir qual é a mutação responsável por esses tumores e, enfim, é um projeto enorme. A gente vai gravar uma aula só disso. Obrigada, beijo, paz e luz para todo mundo. Tchau, gente.